Bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando você, a sua família, nesse dia. Quem somos nós e quem é Deus? Então, se eu conseguir responder essas duas perguntas, eu preciso modificar as palavras que utilizo quando estou orando. É preciso baixar a minha bola, ou seja, reconhecer que diante de Deus não sou nada. Dizer para o meu eu que nenhuma outra pessoa conhece a Deus em toda a sua plenitude. Pois ao contrário, é Ele que me conhece desde quando eu ainda estava sem forma. Ele já sabia, já me conhecia. Então, quando eu estou atribulado, o Evangelho me oferece conforto espiritual. A graça de Deus flui como a água, sempre procurando descer ao meu encontro, porque são os meus defeitos que me fazem receber a graça, que me faz ser alcançado, que me faz ser atingido pela graça. Romanos 5,20, ele diz, onde abundou o pecado, ou seja, onde proliferou, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça se fez mais presente, se fez maior. Então, a lei dizia, aqui está o pecado, e o pecado é este. A graça vem e apaga o pecado, a transgressão. Então, nos tempos de Jesus, coletores de impostos, ladrões, prostitutas, eles estendiam as mãos para receberem a graça de Deus, mas os religiosos fariseus, que eram profissionais da fé, erguiam as suas mãos com os punhos cerrados, prontos para atacarem quem não rezava na cartilha deles, na cartilha da lei. Então, para receber a graça como presente imerecido, a única exigência é ter as mãos abertas e não os punhos cerrados da acusação. Davi orou assim no Salmo 51, verso 17. Um coração humilde, ou seja, arrependido, um arrependimento íntimo, um coração humilde, quebrantado, ou seja, sem forças para resistir, e contrito, ou seja, arrependido, não desprezarás, ó Deus. Então, haverá situações em que precisamos recorrer a essa garantia de que Deus não vai desprezar se o nosso coração estiver arrependido, contrito. Se eu parar para pensar de quem sou eu sou culpado. Na verdade, eu sou culpado. Então, diante desse meu entendimento, eu preciso desejar o bálsamo curativo, ou seja, aquilo que cura da graça de Deus, que é a misericórdia de Jesus, que não rejeita aqueles que o Pai lhe deu, os desesperados, os doentes da doença do pecado. Então, a luz da palavra de Deus revela quem realmente somos. Então, quem sou eu? Romanos 3,27 nos ajuda a entender. Todos pecaram, ou seja, todos são culpados. É isso que eu sou, culpado. E carecem, precisam da glória de Deus, que é a presença de Deus na sua vida, na pessoa de Jesus. E por que então, já que eu assumo que sou culpado, o que é que eu tenho que fazer? A confissão se faz necessária. A confissão de quem eu sou me lembra, me faz reconhecer o meu lugar diante de um Deus perfeito. O pastor Haddon Robinson, ele começa seus sermões com a mesma confissão de sempre. Ele diz, Deus, se este povo soubesse quem eu sou, e o Senhor sabe quem eu sou, eles não dariam atenção a uma só palavra do que eu vou dizer. Então a confissão, além de ser uma boa teologia, ela funciona como boa psicologia. A confissão feita em oração é a moeda corrente do nosso relacionamento saudável com Deus. Quando eu confesso em oração, isso abre portas para mim, é como uma moeda que me faz comprar as coisas com ela.
e manter esse relacionamento saudável com Deus. Frederick Buechner, ele comentou uma coisa interessante. Deus fez 2 perguntas incisivas capazes de cortar, sem rodeios, diretas, a Adão e Eva depois que eles pecaram. Onde estão vocês? O que foi que vocês fizeram? Deus continua fazendo essas 2 perguntas. Onde estão vocês? Essa mesma pergunta, ela expõe, ela revela a qualidade do estar presente. Pois eles estavam se escondendo, nus e devastados, destruídos pelo sentimento de culpa e vergonha que nunca tinham provado, sentido antes. Mas por causa do pecado, agora era real. Então, o que foi que vocês fizeram? Essa segunda pergunta expõe. Ela revela o passado da comunhão que eles tinham com Deus. Vocês quebraram essa comunhão, o que é que vocês fizeram? Porque, querido, a comunhão com Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. E Deus, ele estabelece as consequências do comportamento deles. Vão comer do suor do rosto. A mulher vai sentir dores de parto, etc. E depois lhes providenciou roupas com o objetivo de preparar o casal transgressor para o seu novo estado de pecadores. Estariam fora do paraíso, onde podiam andar nus. Adão e Eva não podiam voltar atrás e desfazer o erro. Pense bem nisso. Já era, aconteceu, mas podiam caminhar para frente, vestidos de outra maneira, vestidos de pecadores. É isso que nós somos. A verdade, ela dói. No entanto, ela também liberta. Não posso receber a cura se não aceitar o diagnóstico do médico, Deus, sobre o meu verdadeiro estado, de quem realmente sou. Porque Deus já sabe quem somos, então nós é que temos de encontrar uma maneira de nos ajustar à nossa verdadeira realidade. O salmista, no Salmo 139, 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim conduta, ou seja, algo que te ofende, se há algum caminho mau em mim, Senhor. Se eu quiser superar a decepção comigo mesmo, eu preciso da ajuda onisciente de Deus, que sabe tudo sobre mim, para arrancar alguns pecados de estimação ocultos em mim, como egoísmo, orgulho, falsidade e falta de compaixão. Então observe que sempre que você fica deprimido por não conseguir crescer espiritualmente, essa tristeza, essa decepção com você mesmo é um sinal já de crescimento espiritual. Mas se você está satisfeito, sorrindo à toa, porque não cresce espiritualmente, isso tanto faz como tanto fez, há uma deficiência em você que você precisa urgentemente pensar sobre isso. Então, se eu fico triste, acabrunhado, deprimido, chateado comigo mesmo, porque falhei, não consegui crescer espiritualmente, isso é um bom sinal. Amém? Pense nisso com carinho. Pense nisso com desejo de mudar. Então Jesus advertiu os seus discípulos a não orarem como os hipócritas, que gostam de se mostrar nas suas orações. Em vez disso, deveriam entrar no quarto e orar ao Pai, o único que vê o que praticamos em secreto. A realidade é que as casas daquela época só tinham um cômodo e não tinham quartos. Será que Jesus não estava usando uma figura de linguagem? Muitos acreditam que Jesus estava sugerindo a construção de um quarto imaginário. Um lugar secreto da alma que estimulasse a todos nós a sermos honestos diante de Deus. Embora nós não precisássemos de um quarto no sentido literal, de alguma maneira é preciso garantir que minhas orações sejam sinceras e não exibicionistas. Esse tipo de oração deve acontecer de modo mais natural, num ambiente reservado, secreto, literal.
mas também vai acontecer de modo natural, numa igreja repleta de gente, ou em qualquer outro lugar, desde que seja uma oração sincera. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe.